O relógio da Avenida Paulista crava 17 horas e 14 minutos e os termômetros marcam 24 graus. Bem-vindos ao download da notícia, segunda edição dessa quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, Verão Brasileiro e Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Eu sou Gil Latoreira, falando direto da nossa central de jornalismo nos estúdios da Avenida Paulista. Estamos também ao vivo pela rádio AM Aguardiã 560, em breve no FM 82.3, pelas nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal do YouTube. Jornalismo regional com alcance global. Comigo aqui nos estúdios, a senhorita Kathleen Costa traz agora os destaques desta quarta-feira. Boa tarde, Kathleen. Oi, Gil. Boa tarde para você e para todos que acompanham o download da notícia, segunda edição. Vamos aos destaques. Prefeitura e Câmara de Ferraz de Vasconcelos são alvo de operação do Ministério Público de São Paulo. A ação apura suposto esquema de corrupção envolvendo agentes públicos e empresários. Projeto aprovado autoriza criar cadastro unificado para acesso a serviços municipais em São José dos Campos. Inscrições para o concurso público da Prefeitura de Mauá vai até amanhã, 29 de janeiro. Após ida de Caiado para o PSD, senador Otto Alencar diz que partido na Bahia caminhará com Lula. E ainda neste editorial, Gil, teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto da Itália, com as principais notícias nacionais e também com os destaques internacionais desta quarta-feira, com análises e comentários. E mais uma vez também teremos a participação especial do nosso comentarista Vinícius Pichuleco, direto de Brasília, no quadro Política Brasil. Tempestade Christian causa mortes e danos em Portugal e nevasca na Espanha. O jornalista Brian Defende fala direto de Lisboa, Portugal, com as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. E por fim, Gil, nesta edição, teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã, com os jornalistas Francisco Trevisan, do Litoral Norte, Marcelo Ferreira, direto do ABC, e Ricardo Café, do Alto Tietê. Gil. Essas e outras notícias você acompanha agora com a gente. Vem porque o download da notícia, segunda edição, já está no ar. Download da notícia. Muito bem, às 17 horas e 17 minutos, vamos chamar agora a nossa correspondente, a jornalista Gabriele Tricânico, que está na Itália e vem aí com uma entrevista super exclusiva. Boa tarde no Brasil, boa noite na Itália, seja bem-vinda, Gabi, tudo bem? Boa noite, Gil, boa noite a vocês que nos acompanham mais uma vez. Hoje pela manhã começamos o dia cedo, operação do GAECO lá em Ferraz de Vasconcelos. Daqui a pouquinho eu trago os desdobramentos junto com o repórter Ricardo Café. Fiz mais algumas apurações, o Ministério Público do Estado de São Paulo também concedeu uma coletiva de imprensa esclarecendo alguns pontos dessa operação que teve desdobramento lá de 2024, da Operação Munditia. Mas olha, o tabuleiro da política vem se mexendo, né? Nesse ano aí de 2026, começou com tudo, aliás, nem parou, fomos atropelados. E nos últimos dias, né, tivemos a informação que o ex-ministro Carlos Marum, de Michel Temer, iria convidar o ex-presidente a ser candidato à presidência da República nestas eleições. E a gente, como nós aqui respiramos política, a gente trouxe direto da fonte. Eu convido agora para participar aqui conosco, com exclusividade, Carlos Marum, para trazer esses detalhes. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Guardiã da Notícia, Marum. Boa tarde, boa noite para você aí, Gabi. Tá frio aí pelo jeito, você está com o casaco de pele, muito bonito, e é uma satisfação participar do teu programa. Tarde, Marum, seja muito tá bem bem-vindo. frio aqui, viu? Menos 4 graus. Tá. Menos 4 graus negativos hoje. Menos 4. Negativo? Opa! Negativo. Então, aqui no Rio Grande do Sul você fala que é frio de renguear Cusco. Até os cachorros andam mancando com frio desse aí, de tão frio que é. Mas vamos lá, estou à disposição. Muito boa tarde, obrigado. Gil, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria de cumprimentá-lo. Eu ia convidar o presidente Temer, né? Não é bem o caso, eu fui incentivá-lo. Estive com ele ontem e fui incentivá-lo a assumir esse desafio. Mas vamos lá, vamos responder perguntas.
Então, vamos lá. Eu vou começar, então, falando do início, né? O doutor Marum teve essa ideia de procurar o Temer para uma articulação política mais ampla ou, como o senhor disse anteriormente, por uma insatisfação do cenário atual, esse fla-flu, essa direita, ultradireita radical, com essa esquerda, é justamente para ter uma candidatura de centro, haja vista que nas últimas semanas, né, a gente já entendeu que, apesar da chegada do Caiado no PSD de Kassab, com 3 governadores com possíveis chances de serem presidenciáveis, a direita vai seguir rachada. O Temer pode ser uma opção de centro? Veja bem, eu hoje entendo que candidatos temos 2. Um é o Flávio Bolsonaro e o outro, favorito nas pesquisas, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o quadro que está posto. Existem outros nomes, mas não sabemos o que a direita vai fazer diante desta situação em que o seu grande líder, que é Jair Bolsonaro, que encontra-se preso, né, na Papudinha, a situação é que esse grande líder já decidiu que quer o seu filho disputando a eleição. Os candidatos pela direita terão a ousadia de desautorizar ou de desconhecer esta determinação de seu líder? Tenho dúvidas. O primeiro que eu penso que não vai é Tarcísio. O governador Tarcísio, que eu tenho elevado à consideração, é um filho político do presidente Jair Bolsonaro. Ele, sem desmerecer a sua capacidade, que é grande, mas ele só existe na política em função do apadrinhamento que Bolsonaro lhe concedeu na eleição passada. Então, ele não vai enfrentar essa decisão do presidente Bolsonaro, até porque seria um erro. Ele é um jovem, tem muito futuro na política, e cravar no seu currículo essa pecha de traidor não é uma situação que ele traria bons frutos no futuro. Então, eu estou vendo, salvo uma reversão da posição do próprio Jair Bolsonaro, eu estou vendo Tarcísio fora da disputa. Aí vem três presidenciáveis, né? Governador Ratinho, governador Leite e governador Caiado. E agora, para minha surpresa, os 3 se reúnem em um só partido. 3 se reuniram em um só partido. Sinceramente, não consegui entender muito bem, haja vista que são 3 pré-candidatos em campanha, tá? Essa aglutinação que, na prática, coloca na mão do Kassab a decisão de quem vai ser candidato. Kassab é respeitado dentro do seu partido, é um líder em conteste, tá? Como eu disse que o Jair Bolsonaro é um líder em conteste, daquela direita mais extremada, do PSD, o líder em conteste é o Kassab. Então, praticamente 3 governadores colocaram e colocam nas mãos do Kassab a decisão a respeito do seu futuro político, pelo menos o futuro próximo. Deixa o Kassab dizer que acha melhor o partido não ter candidato. Vejam bem o risco que se coloca. Né? Mas agora, pensamos melhor e o partido participa do governo Lula, o partido participa do governo Tarcísio, o partido está dividido entre apoiar Lula e apoiar Flávio Bolsonaro, e eu decido, então, que, obviamente, que essa decisão tem que ser respaldada pelo Diretório Nacional e pela convenção do partido, mas decido liberar cada um. Nós não lançaremos candidatos oficialmente e cada um faça o que quer, toque a sua vida. Você veja que é uma situação possível. Não é uma situação impossível.
Se não me engano, na eleição passada foi essa a posição do Kassab. Ele não lançou candidato. Também estavam na disputa Lula e Bolsonaro, daí o original. Então, o quadro é um quadro completamente indefinido, aonde a possibilidade de uma eleição em que se enfrentem, já no primeiro turno, já desde o primeiro turno, os dois candidatos que representam essas áreas mais extremadas, que são Flávio Bolsonaro e Lula, é uma possibilidade real. Devo lhes confessar que isso me assustou. E me assusta. Por isso, eu decidi procurar o presidente Temer e colocar a ele esse meu pensamento. E o meu pensamento se resume basicamente numa assertiva. Nós temos o dever. O centro, o eleitor de centro, tem o direito de ser representado na eleição. E nós temos o dever de oferecer a esses eleitores uma opção de centro. E, no meu modo de ver, com todo respeito a todos que citei, o candidato que melhor representa o centro é o presidente Temer, que fez um governo de centro, um breve governo, que ficou quase como uma obra inacabada e que eu tenho convicção que, em disputando a eleição, melhorará muito o processo eleitoral e, quem sabe, vai ter a oportunidade de terminar essa obra que eu destaco como inacabada. Então foi isso. A sequência, conversei com o Balé, o Balé Rossi, presidente do nosso partido, achou a ideia boa e se manifestou publicamente nesse sentido. Então é o que eu digo, o presidente Temer já aceitou? Não aceitou. Mas essa possibilidade não pode ser retirada da mesa. É possível, sim, que o presidente, com toda a sua experiência, esteja no pleito. Condições, fôlego para isso ele tem. Hoje eu fiz um comentário, olha, de repente o presidente Temer veste a camisa do centro, calça a chuteira e entra em campo. Fôlego para isso ele tem. Você acredita que o MDB tem condições de liderar esse projeto sozinho ou teria que ser uma frente ampla, junto com o PSD, com a União Progressista? Olha, quem se dispõe a ter candidato tem que estar preparado até para enfrentar uma eleição sozinha. Mas é obviamente que, em definida a nossa candidatura, nós vamos procurar apoio de outras agremiações, sempre sabendo que quem procura apoio pode também oferecer apoio, se convencido a isso for. Então, no momento, nós temos que resolver a situação do PMDB. Se tiver que disputar sozinho, o MDB tem condições, sim, de lançar uma candidatura sozinho. Hoje, os meios de comunicação facilitam essas ousadias. E, quem sabe, nós venhamos a nos dispor a isso. Eu até comentei, que lá no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, tem um ditado que diz que o início de cantiga é assobio. Eu assobiei. O Baleia, na sequência, cantou. Se o presidente aceitar dançar, vai começar a festa. Agora, Marum, se o presidente Temer disser não aceito, como é que o MDB se posiciona em relação a todo esse cenário? Eu vou dizer uma coisa, se o presidente disser não, o MDB passa a ter uma dificuldade porque as outras lideranças maiores do partido estão umas apoiando a direita, outras apoiando a esquerda. O presidente Temer seria também um fator de aglutinação. Então, realmente, esse projeto terá um grande problema. Eu, por exemplo, liberado, eu penso que daí o caminho do partido seria liberar. Não
é bom, né? Não é um... O partido tem que ter seu candidato, um partido do tamanho do MDB. E tivemos com a Simone, né? Tivemos o Meirelles, tivemos mais para trás outros candidatos, Ulisses Guimarães. Né? Então, o MDB tem condições de ter candidato. Tivemos candidato a Vila Nunca. Pouquíssimas vezes nós não compusemos uma chapa presidencial em uma eleição presidencial após o fim da ditadura. Talvez quando Fernando Henrique participou com o Flávio Maciel e teve o nosso apoio, mas já o Serra teve como vice a Rita Camata, deputada lá do Espírito Santo. Então, o MDB tem essa tradição de estar na cabeça de uma chapa nas eleições presidenciais. Se o presidente não se dispuser a ser candidato, repito, complica. E daí, quase que o caminho do partido seria ou avaliar uma dessas outras candidaturas mais ao centro, tá? Ser, repito, o Kassab decidir lançar candidato, ou liberar. Eu não gosto desse liberou, mas, infelizmente, pode ser um caminho. Se o partido não lançar candidato se o partido não lançar candidato, meu candidato eu já tenho, eu vou votar no Aldo Rebelo. O lançamento da sua pré-candidatura agora no próximo dia 30, aqui em São Paulo, às 10 horas da manhã. Acompanhando tudo que o Marum disse, eu percebo que, dentro de todas as colocações, parece que o Temer é o que reúne uma postura melhor neste momento para representar o partido, representar a própria população nesse anseio de saber quem realmente será um candidato que mereça respeito. E parece que ele, diante de todo o cenário, é quem reúne uma postura melhor, né? Tanto politicamente, como inclusive de se comportar diante, porque nós tivemos muitas discussões, muitas incertezas, como a Gabi falou, o ano começou, mas com um turbilhão, a gente não sabia, cada dia mudava, como ela sempre coloca, as nuvens, a política são como as nuvens no céu, né? Elas vão mudando a cada ventinho. Imagina quando dá uma ventania. Seria então a postura de Michel Temer, diante de toda a sua história política, que o traz ao cenário de volta? Veja bem, o que hoje o grande handicap, né, de uma eventual candidatura do presidente Temer é o governo que ele fez, num breve tempo, pouco mais de 2 anos. Teve disposição, teve coragem, fez reformas que o Brasil necessitava, implantou um teto para os gastos públicos, que em breve tempo fez com que os índices da nossa economia se realiassem. Nós pegamos o governo com 14% de recessão acumulada. Que é 14%, é isso. No ano anterior, nós assumimos em 2017, no ano de 2015, 2016. Assumimos 2016 e 2015, a recessão tinha 64%. Olha o que é uma economia encolher 4% num ano. Eu acho que nem a economia da Ucrânia, só pode ter acontecido em Gaza, onde houve uma destruição deliberada. Então, nós recebemos um país em péssimas condições e, em breve tempo, organizamos o país. Dito isso, eu tenho a convicção de que esse governo de centro que o presidente Temer realizou é o grande handicap
para uma eventual candidatura sua. A nossa entrevista, para você que está acompanhando a gente pelas ondas do rádio, nos assistindo nas multiplataformas da guardiandanoticia.com, Carlos Marum, advogado, ex-ministro do Michel Temer. Marum, o senhor acredita, para fechar essa entrevista, que a população, que o brasileiro não aguenta mais essa polarização, esse fla-flu, e que realmente uma candidatura de centro traria equilíbrio para o nosso país? Eu sinto que a população está cansada desse... Tu dizes Fla-Flu, eu digo Grenal. Mas se não tiver uma opção, ela vai seguir desse jogo. Então cabe a nós, que somos efetivamente centristas, e nós não somos. O ser de centro não é ser muro. O ser de centro é estar dentro de uma trincheira. Dentro de uma trincheira que recebe tiros pelos dois lados. Então, nesse sentido é que eu... tenho uma expectativa aí muito forte de que as coisas possamos oferecer à população uma alternativa que contribua para que possamos pacificar minimamente o país e para que possamos seguir em frente. Obrigada pela sua participação. Volte mais vezes aqui conosco para trazer as suas análises e o seu conhecimento de política sobre o nosso Brasil. Muito obrigado, eu agradeço muito aí o convite e estou à disposição, eu não sou oferecido, mas estou à disposição. Quando quiseres bater um papo, você, essa tua equipe aí que me surpreende, a guardiã da notícia me surpreende. Quando quiseres bater um papo, lembra da gente aqui, tá bom? Agora deixa eu trabalhar, porque eu tenho que cuidar da vida, tá bom? Obrigado, Marum. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Grande abraço.